Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Vamos orar. É o momento que Deus quer falar profundamente com nossas vidas, amém? Enquanto nós vamos orar agora, coloque na presença de Deus a tua dificuldade, o teu problema e peça para Ele falar contigo. Vamos orar. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, queremos, ó Senhor, te louvar pela tua bondade e pela tua misericórdia, Senhor. Nihantuya yabianto rabakoya mandebedegaya. Tonemendekaya lubianto keya mandogoa. Tiando rubianto piante kaya mandaga. Tianto raba. Rabianto keya mandoleande kaya mandagaya. Ribianto meia hatoke abaka. Ponemeando raba tokeandoa. Limiando rabaya tuyedoa hadoekenomende. Poyaconehando raba. Nomeando ribiento kenemendegaya. Libiato mianto canaya. Orai conubia. Pokianto akiliaya. Tiarabaya mendoia hedekaya. Tonemiando rubiala kenderebia. Ponomokaya tui ha mandukalaya. Doraya tuia tahamaka. Amém. Alguém entendeu? Disse o Senhor: porque muitos têm virado as costas para mim, disse o Senhor, e escolhido as portas largas e não a minha porta a estreita. A alegria de muitos se tornará em desespero, em dor e em lágrimas. Mas para os que perseverarem até o fim, a alegria será eterna e haverá um banquete. Senhor, abençoa, fala conosco através da tua palavra. Muito obrigado, ajuda-nos a vigiar, porque nós esperamos na tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus. As palmas louvam ao Senhor. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. A igreja Vale da Bênção é uma igreja viva que adora um Deus vivo. Aleluia. Quero agradecer a rica oportunidade de estar aqui nessa tribuna santa. Quero agradecer ao pastor Guilherme, pastora Márcia, que Deus abençoe. A todos os amigos, servos de Deus que aqui estão, irmão Ednei, irmão Marcelo, evangelista Douglas, a todos os servos de Deus, irmão Roberto, irmão William, irmã Rosângela, tantas pessoas amigas neste lugar, que Deus abençoe a vida de cada um de vós, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Por isso, neste momento, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 23. Lucas, capítulo de número 9, e o versículo de número 23. Aleluia. Quantos estão desejosos de escutar a palavra de Deus? Você escolheu o melhor lugar para estar nesta noite. Lucas 9, 23, aqueles que acharam pode dizer um glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e a cada dia tome a sua cruz e siga-me.
Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque o que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? E no Evangelho de Marcos é um pouco mais enfático quando ele diz: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Até aqui, amados irmãos, assentai-vos por gentileza. Irmãos, observem que no início do texto começa da seguinte forma: e Jesus dizia a todos. Não era uma mensagem apenas para os discípulos, não era uma mensagem apenas para os seguidores de Jesus, não é uma mensagem apenas para os obreiros, não é uma mensagem apenas para os membros da igreja, não é uma mensagem apenas para os ministros do Evangelho, mas Jesus dizia a todos. E o que é que ele dizia? Ele dizia a seguinte frase: se alguém quer vir após mim. Isto prova que o Evangelho é condicional. É você que decide, é você que escolhe, é você que tem a opção, é o livre-arbítrio. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são a que entram por esta. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são a que encontram. Jesus estava dizendo sobre dois caminhos: o caminho largo, que é o caminho da facilidade, que é o caminho do comodismo, que é o caminho do conformismo. Porém, este caminho, que é fácil, levará para a perdição. Mas Jesus também falou sobre um outro caminho, o caminho estreito, que é o caminho mais difícil, que é o caminho mais apertado. Porém, este caminho, que é difícil, levará você para a vida eterna. Porém, é eu e você que vamos decidir qual dos dois caminhos nós vamos trilhar. João capítulo 7, versículo 37, Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas correrão no seu ventre. Mas é se você tiver sede. E um versículo bem conhecido no Velho Testamento, segundo Crônicas capítulo 7, versículo 14, a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas é se o meu povo fizer isso, diz o Senhor. E Jesus vem na mesma linha de pensamento aqui, quando ele diz: se alguém quiser. É se você quiser. Olha, você não é obrigado, mas se você quiser, você vai ter um probleminha. Aliás, você vai ter um problemão. Porque a primeira coisa que terá que acontecer na tua e na minha vida é que nós vamos ter que negar a si mesmo. E negar a si mesmo não é fácil, irmãos. Negar a si mesmo é dizer não para muitas coisas. Negar a si mesmo é dizer não para os desejos da nossa carne. Negar a si mesmo é dizer não para os prazeres pecaminosos deste mundo. Negar a si mesmo é dizer não para as propostas indecentes que surgem a todo momento para nós. Negar a si mesmo é renunciar.
renunciar pensamentos, renunciar desejos, renunciar impulsos que provêm da nossa natureza pecaminosa. Negar a si mesmo, irmãos, é o grande desafio de cada cristão. Seja honesto consigo mesmo e responda estas duas perguntas no seu íntimo. Por acaso, Deus tem mandado você fazer algo e você ainda não fez? Ou ao contrário, porventura Deus tem mandado você parar de fazer alguma coisa e você não consegue parar de fazer? A partir do momento, irmãos, que nós fazemos totalmente ao contrário do que a nossa carne gostaria de fazer, é porque verdadeiramente nós estamos aprendendo a negar a si mesmo. É quando nós temos a oportunidade de pecar e não pecamos. É quando aparece aquela chance, aquela oportunidade que a gente sabe que não provém de Deus, que Deus não vai se agradar com aquilo, e a gente pisa o pé no freio e diz: não cometerei, porque isso me afastará da presença do meu Deus. Amados irmãos, a bem da realidade que a nossa carne, a nossa carnalidade, ela grita pedindo pelo pecado. A nossa carne, ela sempre está inquieta. A nossa carne sempre está agitada. A nossa carne está a todo momento gritando, pedindo pelo pecado, porque ela se alimenta disso. A nossa carne sempre está gritando, dizendo: ei, você ainda não me alimentou hoje. A nossa carne sempre está dizendo: se joga, rapaz, vai de uma vez, você vai perder esta chance, você vai perder esta oportunidade, comete de uma vez, vai de uma vez. A nossa carne grita pedindo pelo pecado. Mas irmãos, se a nossa carne grita pedindo pelo pecado, por um outro lado, o Espírito que habita em nós geme pedindo a santidade. O Espírito que habita em nós sempre está gemendo, nos convencendo, nos alertando, testificando com o nosso espírito. O Espírito que habita em nós sempre está nos alertando, gemendo, dizendo no nosso coração, no nosso íntimo, dizendo para nós: não, filho, não vai por este caminho, não, filha, não faz isso, porque se você fizer, a presença de Deus se afastará da tua vida, e se a presença de Deus se afastar da tua vida, a tristeza vai voltar, e se a presença de Deus se afastar da tua vida, a angústia vai voltar, e se a presença de Deus se afastar da tua vida, o vazio existencial, o desespero, a preocupação, tudo isso vai voltar. O Espírito Santo sempre está nos alertando, irmãos, dizendo a consequência do pecado. O Espírito Santo sempre está dizendo para nós, falando: ei, o pecado no início tudo é doce, mas depois fica amargo. No início tudo é 10, mas depois fica negativo. No início tudo é rosas, mas depois só ficam os espinhos. Se por um lado a nossa carne grita pedindo pelo pecado, por o outro lado o Espírito Santo de Deus geme pedindo a santidade. Romanos capítulo 8, versículo de número 13, a Bíblia diz: porque se viverdes segundo a carne, então morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, então vivereis. Gálatas capítulo 5, versículo 16: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Sabe o que nós aprendemos aqui, irmãos? A única forma de nós vencermos a nossa carne, a única forma de nós negarmos a si mesmo, a única forma de nós vencermos os nossos próprios desejos é através do poder do Espírito Santo de Deus. É através do poder do Espírito Santo que você vence
o pecado, é através do Espírito Santo que você vence a si mesmo, é através do poder do Espírito Santo que você vence a tua natureza pecaminosa. E seja cheio do poder do Espírito Santo nesta noite, para vencer esta carne que habita. Irmãos, e a palavra de Jesus está em perfeita ordem, porque antes do condenado levar uma cruz, primeiro ele era açoitado, primeiro ele levava chibatadas, chicotadas, primeiro a sua carne era ferida, para depois então ele levar uma cruz. É por isso, irmãos, que eu digo que as palavras de Jesus estão em perfeita ordem, porque antes de nós carregarmos uma cruz, a nossa carnalidade precisa ser ferida, a nossa concupiscência precisa ser machucada, oprimida, para depois então nós sermos dignos de levar uma cruz. Repita comigo, irmãos, neste momento: cruz. Uma palavra tão ausente dos nossos púlpitos nestes últimos dias. Cruz significa sacrifício, cruz significa esforço, cruz significa entrega, cruz significa sofrimento por causa do Evangelho. E esta cruz é de madeira, irmãos. Esta cruz ela é pesada, esta cruz ela é rude. E pelo fato que esta cruz é de madeira, esta cruz deixa marcas em nós, esta cruz deixa cicatrizes, esta cruz deixa feridas, esta cruz deixa ferpas em nós. Irmãos, esta cruz é muito pesada, e existem algumas coisas que esta cruz causa em nós. Preste atenção aqui. A primeira coisa que a cruz causa em nós é que a cruz abaixa a nossa cerviz. Cerviz é a parte posterior do pescoço. É por isso que você vai ver inúmeras vezes a Bíblia dizendo: homens de dura cerviz, e não encurvaram a sua cerviz, e não inclinaram a sua cerviz. Significa que pessoas não estavam se submetendo a Deus, pessoas não estavam se inclinando diante da majestade de Deus, pessoas não estavam se prostrando diante do Deus Todo-Poderoso. Mas quem carrega a cruz, irmãos, não tem jeito. Quem carrega a cruz, ele anda com a cerviz abaixada. Quem carrega a cruz, ele anda inclinado diante de Deus. Você nunca vai ver alguém envolvido no Evangelho com a cerviz endurecida, que dá a ideia de nariz empinado, orgulhoso e arrogante. Se você ver alguém envolvido no Evangelho com a cerviz endurecida, orgulhoso, arrogante, prepotente, pode ter certeza que esta pessoa já abandonou a cruz faz tempo. Porque a cruz faz nós se inclinarmos diante de Deus. Por que quem carrega a cruz, ele anda inclinado diante de Deus? Por causa do peso da responsabilidade. O peso que está sobre os nossos ombros é um peso tão grande que há momentos da nossa vida que nós andamos com a boca no pó, clamando misericórdia, clamando ajuda, falando: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, essa cruz está pesada, essa cruz está me machucando, eu não estou aguentando mais, me dá força, me dá graça, renova as minhas energias, para que eu prossiga na minha caminhada. Essa cruz faz nós se inclinarmos, e ela faz nós reconhecermos quem realmente nós somos. Ela faz nós reconhecermos que nós precisamos da ajuda de Deus. A primeira coisa que a cruz faz é que ela baixa a nossa cerviz. Outra coisa que a cruz faz em nós é que a cruz faz nós dobrarmos os nossos joelhos. Você nunca vai ver alguém carregando a cruz andando numa boa, sossegadão, tranquilão, não. Para carregar a cruz,
é necessário dobrar os joelhos. É com os joelhos dobrados que nós suportamos o peso da cruz. É com os joelhos dobrados que nós resistimos o peso da cruz. Filipenses capítulo 2, versículo de número 9. Porque Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que está acima de todo outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Da mesma forma, irmãos, como é impossível carregar a cruz sem dobrar os joelhos, da mesma forma, é impossível nós carregarmos a nossa cruz sem uma vida de oração. É com os joelhos dobrados que nós suportamos. É com os joelhos dobrados que nós vencemos. É com os joelhos dobrados que nós caminhamos. É com os joelhos dobrados que Deus te renova. É com os joelhos dobrados que Deus te restaura. É com os joelhos dobrados que você se aproxima dEle. É com os joelhos dobrados que você fala com Ele e Ele fala com você. É com os joelhos dobrados que você tem vitória. É com os joelhos dobrados que você tem conquistas. Quer carregar a cruz, vai ter que dobrar os joelhos. Outra coisa que a cruz causa em nós, irmãos. Primeiro, ela baixa a nossa cerviz. Ela faz nós inclinarmos diante de Deus. Segundo, ela faz nós dobrarmos os nossos joelhos. Terceiro, quem carrega a cruz sempre terá opositores. A cruz, ela atrai perseguidores em nós, irmãos. Quem carrega a cruz sempre terá perseguidores. Aconteceu com o próprio Cristo. Mateus capítulo 27, versículo 39. A Bíblia diz assim: e os que passavam blasfemavam dele. Dele quem? Dele Jesus. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Irmãos, olha aqui para mim por um instante. As pessoas passavam por Jesus e falavam assim, maneando a sua cabeça. Eles faziam isso aqui, ó. Olha aí, ó. Pregava tanto, agora está pregado numa cruz. Profetizava tanto, agora está sofrendo numa cruz. Falava tanto, agora está aí, ó. Jesus, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, abandona a cruz, deixa a cruz de lado e prova que tu és Filho de Deus. Irmãos, sempre haverá vozes te dizendo para você abandonar a tua cruz. Sempre vai haver vozes te falando a mesma coisa. Sempre vai haver vozes te dizendo: ei, abandona a tua cruz, rapaz. Rapaz, você vai ficar nessa de igreja. Moça, você vai ficar no ensaio e culto de oração. Você vai ficar com cruz. Abandona essa cruz e vamos para o mundo. Abandona, larga esta cruz. Vamos curtir. A vida é uma só. Abandona a cruz e vai para o mundo. Sempre haverá vozes te dizendo para você abandonar a tua cruz. Irmão Douglas, uma coisa que eu aprendo aqui nesta palavra é que quem não carrega a cruz sempre está com as mãos desocupadas. Quem não carrega a cruz sempre estará com as mãos livres. Quem não carrega a cruz sempre estará com as mãos livres para apontar. Quem não carrega a cruz sempre estará com as mãos livres para atacar pedras. Quem não carrega a cruz sempre estará com as mãos livres para ferir, para machucar, para agredir. Mas quem carrega a cruz, ele está com as mãos presas nela. Quem carrega a cruz está com as mãos ocupadas nela. Então ele não revida, então ele é ferido, mas ele não fere. Ele é machucado, mas não machuca. Ele é atingido, mas não atinge. Por que que ele não revida? Porque as suas mãos estão ocupadas numa cruz. Permaneça com as suas mãos ocupadas na cruz, irmãos.
Permaneça com as tuas mãos ocupadas. Quem não carrega a cruz é fácil, irmão. Ficar criticando, ó lá, errou, ó lá, falhou. É fácil ficar apontando, porque não sabe o peso que a cruz tem. Mas que você jamais deixe as tuas mãos da cruz para pegarem pedras, para arremessarem quem te lança. Não, permaneça com a tua mão na cruz. Permaneça com a tua mão ocupadas na cruz. Irmão, se você quer escutar uma verdade, irmão, dura, é melhor uma verdade dura do que uma mentira suave. Quer uma vida de facilidade? Quer uma vida de conformismo? Quer uma vida de facilidade? É fácil. É só você abandonar a cruz. Eu tenho certeza que se você abandonar a tua cruz hoje, as pessoas que estavam te criticando vão começar a falar bem de você. Se você abandonar a tua cruz hoje, aquelas pessoas que estavam te tacando pedras vão começar a te aplaudir. Se você abandonar a tua cruz hoje, o mundo que te odiava vai começar a te amar. Se você abandonar a tua cruz hoje, os demônios que queriam ver a tua derrota, os demônios que estavam guerreando contra a tua vida, esses demônios vão olhar para você e vão dizer: ah, deixa ele para lá, já desistiu mesmo, já abandonou a cruz mesmo, já é nosso mesmo, deixa ele para lá. Porque enquanto você carregar cruz, irmãos, é guerra com os demônios mesmo. Enquanto você carregar cruz, irmãos, é gente falando mal mesmo. Enquanto você carregar a cruz, irmãos, é chumbo no lombo mesmo. Mas perdoe a minha expressão aqui, queridos senhores, se por um lado existem alguns frouxos que estão abandonando a cruz, por um outro lado, eu sei que nesta igreja existem crentes firmes, crentes que têm posição, crentes que estão abraçados na cruz e estão dizendo: não, a minha cruz eu não abandono, a minha cruz eu não largo, porque essa cruz está me machucando hoje, mas esta cruz que vai me levar para o céu. Existem pessoas aqui nesta noite que estão abraçadas à cruz e falam: não, essa cruz está me ferindo hoje, mas esta cruz é o meu passaporte para o reino de Deus. Esta cruz está me ferindo hoje, mas esta cruz um dia eu trocarei ela por uma coroa de glória. Não desista da sua cruz, meu irmão. Não desista da sua cruz, minha irmã. Não desista. Mas irmão Peterson, está me machucando, está doendo, essa cruz é muito pesada. Mas não desista dessa cruz, porque existe uma promessa maravilhosa através dela. Não desista da cruz, irmão. Jesus Cristo não desistiu da sua cruz. É esta cruz, irmã Rosângela, que te deixa mais parecido com Ele. É esta cruz, irmãos, que faz você ser semelhante a Ele. É esta cruz que te deixa mais parecido com Ele. É esta cruz que cria intimidade com Ele. É esta cruz que te aproxima dele. É esta cruz que faz você ser identificado com cristão. Cristão sem cruz não é cristão. Cristão verdadeiro tem uma cruz e está caminhando, nem que esteja se arrastando, mas ele está dando um passo de cada vez. Eu sinto a presença de Deus neste lugar, irmãos. Irmãos, não desista. Tem gente que está achando, irmãos, que a cruz é de isopor. É fácil. O evangelho é simples, é fácil. Não, irmão, a cruz não é de isopor, não. A cruz, ela é pesada. A cruz, ela machuca. A cruz, ela fere. Mas sabe por que você não deve abandonar a sua cruz? Porque Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente.
Irmão Marcelo, eu creio que Paulo tinha um ótimo senso de humor, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Irmãos, Paulo ele foi ferido, Paulo ele foi atingido, Paulo ele foi agredido, Paulo levou chicotadas, Paulo ele foi preso, Paulo ele levou tantas pedradas a ponto de ter que se fingir de morto para que não viessem acabar com ele. Paulo passou por naufrágios, Paulo passou pelas piores dores por causa do evangelho. Aí ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação. Nós por tão poucos já queremos desistir. Nós por coisinhas mínimas já murmuramos e queremos parar. Aí Paulo fala: não, a cruz é leve. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Paulo estava dizendo: não, a cruz é leve comparado com o peso de glória eterno, muito excelente, perto da glória. A cruz é leve. Romanos capítulo 8, versículo 18. A Bíblia Sagrada diz, o mesmo Paulo diz: porque tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para ser comparadas com a glória que há de ser revelada em vós. Você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus, irmão. Esse versículo merece um glória a Deus. Porque tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são de ser comparadas, ou seja, todos os problemas que você passa nesta terra, todas as adversidades que você passa aqui, todos os momentos negativos, todas as aflições, não dá nem para ser comparada com a glória que há de ser revelada em vós. Por isso, vale a pena você carregar a tua cruz. Não desista dela, permaneça com a tua cruz, porque um dia Deus vai te recompensar por isso. É carregando a cruz, irmãos, que nós aprendemos o significado da palavra amizade. É carregando a cruz que nós aprendemos o significado da palavra companheirismo. Por quê? Porque sozinho, irmãos, ninguém vai muito longe com a cruz. Sozinho, minha irmã, você não vai muito longe com a tua cruz. Sozinho não tem jeito. O próprio Jesus precisou da ajuda de Cirineu, Simão o Cirineu. O próprio Jesus precisou da ajuda de Simão. Imagina eu e você, irmãos. E aqui que eu glorifico a Deus. Porque quando nós não estamos aguentando mais, quando nós não suportamos a cruz, é neste exato momento que Deus envia um Cirineu para cruzar o nosso caminho. É neste momento que aparece uma pessoa enviada por Deus. E ele chega e fala: não, filho, você não vai desistir não. Você vai seguir em frente. Eu vou te ajudar. É neste momento que aparece um ombro amigo e diz: ei, você lutou muito para chegar até aqui. Agora eu vou te ajudar a chegar até lá. Eu vou te ajudar a você carregar a sua cruz. Gálatas capítulo 6, versículo 2. A Bíblia diz: levai as cargas um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Levai a carga um dos outros. É você ajudando o teu próximo. É o teu próximo te ajudando. É eu te ajudando e você me ajudando. É levar a carga um dos outros. Cutuca o teu irmão que está do teu lado e diga: seja um Cirineu na vida de alguém. Seja um Cirineu na vida de alguém, irmãos. Quando você vê alguém com dificuldade de carregar a cruz, seja um ombro amigo. Seja uma pessoa e fale: eu vou te ajudar. A cruz é pesada, eu sei, mas eu vou te ajudar. É bem verdade, irmãos, que tem uma meia dúzia que, se ele puder colocar o pé para você tropeçar com cruz e tudo, ele põe. Mas é a minoria, irmãos. A maioria está torcendo por você. Os teus amigos, os teus familiares, os teus parentes querem ver o teu bem. Não foca naqueles que querem ver o teu mal. Foca aqueles que estão aí para te ajudar a você carregar a sua cruz. Jesus diz: se alguém quer vir após mim,
Negue-se a si mesmo. E a cada dia tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, este a salvará. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que adianta, irmãos? Ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Tem gente que está ganhando muita coisa, mas está perdendo a alma. Tem gente que está ganhando milhões, fortunas, riquezas, mas está perdendo a alma. Tem gente que está ganhando fama, está ganhando status, está ganhando honras, mas o principal que é a alma está perdendo. Está ganhando posições, está ganhando cargos, mas está perdendo a alma. Irmãos, perca qualquer coisa, mas não perca a sua alma. E eu me lembro, irmãos, que uma certa vez um pastor amigo meu, pastor Daniel Pedroso, ele chegou na minha casa e falou: Peterson, seja um perdedor. Ele falou isso para mim: seja um perdedor. Eu falei: como é que é, pastor? Ser um perdedor? Não, essa palavra não é de Deus não, rapaz. Eu quero ser um vencedor. Eu quero ser um conquistador. Eu quero estar no pódio, eu quero estar entre os primeiros. Eu não quero ser um perdedor. Irmãos, num mundo triunfalista como esse, alguém chegar dentro da tua casa e falar: ei, você tem que ser um perdedor? Eu falei: não, essa palavra não é de Deus não, irmãos. Aí ele falou assim para mim: não, Pedro, que no evangelho é assim. Quando você perde, é aí que você ganha. Quando você perde uma discussão, na verdade você não está perdendo uma discussão, na verdade você está ganhando a tua alma. Quando você perde uma briguinha, essas intrigas, quando você deixa todas essas coisas de lado, na verdade você não está perdendo, na verdade você está ganhando a alma. Quando você perde uma proposta indecente que aparentemente vai fazer você se dar bem, mas no futuro vai fazer você se dar mal. Quando você perde uma proposta que aparentemente vai fazer você ganhar muito dinheiro e vai te jogar para cima, mas que no futuro vai fazer você se esborrachar no chão. Quando você perde esses esquemas, quando você perde essas maracutaias, quando você perde tudo isso, na verdade você não está perdendo, na verdade você está ganhando a tua alma. Moço de Deus, perca essas amizades que só te levam para baixo, perca essas amizades que só te levam para o pecado, perca essas amizades que só te levam para o mal, perca isso, mas pelo menos você ganha a tua alma. Moça de Deus, perca esse relacionamento carnal, esse relacionamento que você sabe que não provém de Deus, essa pessoa que só quer usufruir do teu corpo e nada mais. Perca esse relacionamento, mas pelo menos você garante a tua alma nos céus. Perca qualquer coisa, mas garanta a tua alma. Porque no evangelho, quando você perde, é aí que você ganha. Nesse sentido, seja um grande perdedor. Esta é a palavra de Deus para a tua vida. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, disse o Senhor Jesus. Perca qualquer coisa, mas garanta a tua alma. Perca propostas, perca qualquer coisa, mas pelo menos a tua alma está garantida no reino do Senhor. Existem pessoas, irmãos, que estão pensando: mas isso é loucura, irmão, isso é loucura. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para alguns essa palavra é loucura, mas para outros é poder de Deus. Poder para curar, poder para restaurar, poder para multiplicar, poder do Espírito Santo, poder sobrenatural na tua vida. Esta cruz tem poder. Esta cruz, ela tem poder, meu irmão e minha irmã.
Então, em nome de Jesus, abraça a tua cruz e segue. O Espírito Santo está falando ao meu coração que nesta noite vieram algumas pessoas se arrastando. Só Deus sabe que luta foi para você chegar até aqui. Você se esforçou. Por quê? Porque a cruz é pesada, a cruz machuca, e você veio se arrastando diante deste culto, mas você venceu. Você chegou até aqui, você venceu mais um dia, e hoje o Espírito Santo está aqui nesta noite para te dar força, para você prosseguir com a cruz, para você não desistir. Ele te dá ânimo, Ele te dá graça, Ele te dá força, para que você não desista e prossiga na tua caminhada. Quantos podem adorar e glorificar e exaltar ao Senhor Rei? Senhor Deus, esta cruz é tão pesada. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Dai-nos a tua força, dai-nos a tua graça. Levante a sua mão, meu irmão e minha irmã. Senhor Deus, dai o teu ânimo, dai a disposição. Toda fraqueza, toda angústia, toda dúvida, caia por terra. Toda preocupação, toda ansiedade, toda inquietação, caia por terra. E dai-nos força com esta cruz, Senhor Deus. Dai-nos ânimo para prosseguirmos nesta jornada. Eu estou vendo algumas pessoas com lágrimas. É a presença do Espírito Santo de Deus. Ele te ajuda. Você não está sozinha, minha irmã. Você não está sozinho, meu irmão. Agora você entende porque os demônios te odeiam. Agora você entende porque muitas pessoas não gostam de você. Esta cruz atrai perseguidores. Esta cruz, irmãos, ela é pesada nos lombos, no ombro. Mas o Espírito Santo te ajuda a negar a si mesmo. O Espírito Santo te ajuda. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 26, que o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amada igreja, queira se levantar em nome de Jesus, mas se levante adorando e glorificando ao Senhor. Deus tem visto o teu esforço. Deus tem visto esta luta, esta batalha que é carregar esta cruz. Deus tem visto que você tem lutado contra a sua própria carne. Você tem lutado contra si mesmo. E a ordem de Jesus: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e a cada dia tome a sua cruz e siga-me. Ele te ajuda, Ele te capacita, Ele te ilumina. Eu quero convidar você neste momento, que sabe que Deus falou com você. A tua cruz está pesada, a tua cruz está machucando, mas Ele te dá forças nesta noite. Ele te renova, Ele te dá graça. Se você sabe que Deus falou contigo, rapidamente, eu não vou insistir, rapidamente vem aqui à frente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Primeiro jovem corajoso já está aqui à frente. Se você sabe que Deus falou contigo, meu irmão, vem aqui à frente, porque Ele renova as tuas forças. Ele te dá graça, Ele te dá força, Ele te anima. Aleluia, santo, santo, santo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou. Aleluia, aleluia, aleluia. Como emblema, glorificado e exaltado és o nome do Senhor. Vergonha e dor. Aleluia, aleluia, santo, santo, santo. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Aleluia, aleluia, aleluia.
cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, Ele te esforça, Ele te dá ânimo, Ele te dá força. Dessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-lhe o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem com Jesus. Você vai trocar a tua cruz por uma coroa de glória. Da cruz. Aleluia. Quero sempre levar e sofrer. Leva a tua cruz, meu irmão. Cristo leva a tua cruz, vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Permaneça com o fundo musical, por gentileza. Permaneça com essa cruz. Fica com a tua mão ocupada na cruz. Por mais que te ataquem pedras, mas as tuas mãos estão ocupadas na cruz. Quem está com as mãos desocupadas, irmão, sempre está falando mal, criticando. Mas quem está com a mão ocupada na cruz não revida, não atinge, não fere. Prossiga em nome de Jesus. Senhor Deus, aqui estão os teus escolhidos, aqui estão os teus soldados, as tuas guerreiras. Aqui estão aqueles que não se envergonham por causa da cruz. Aqui estão aqueles que decidiram andar no caminho estreito. Aqui estão aqueles que decidiram te seguir. Senhor, dai força para cada um, Senhor. Tira todo o pensamento de desistência, todo o pensamento negativo, todo o complexo de inferioridade. Tira, Senhor Deus, e dai a tua força, dai o teu ânimo a cada coração. Vai sentindo o renovo do Espírito Santo, meu irmão. Vai sentindo o renovo, Ele te renova. Ele te renova. Ele te renova, Ele te renova.
Levante, irmã, levante. Levante, irmã, por gentileza. O Senhor te renova nesta noite. Esta cruz tem sido muito pesada, mas tu não estás sozinha. Existem sirineus aí para te ajudar. Existem ombros amigos para que você prossiga. E como prova que esta palavra é real, Ele te renova nesta noite. Ele te dá graça. Ele te dá uma unção nova. Prossiga. Mais um passo. Prossiga. Espírito Santo de Deus, enche a vida da tua filha, Senhor Deus. Enche, cicatriza as feridas causadas pela cruz. Cicatriza as feridas, as machucaduras causadas pela cruz. Renova com o teu azeite, Senhor Deus. Dai a tua graça, a tua unção, o teu poder, Senhor. Ele te renova nesta noite. Receba o renovo de Deus em nome de Jesus. Ele te renova. Aleluia. Quem está feliz com Deus e sentiu a presença dEle, glorifica, bate palma, exalta aquele que tudo pode nesta noite. A presença do Senhor é real em nossas vidas. Aleluia.